Olá, meu querido irmão, a paz de Jesus ao seu coração. Estamos juntos para fazer o nosso estudo bíblico hoje. Vamos para o capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Capítulo 21. Pega a tua Bíblia, vamos orar e vamos dia após dia fazendo o nosso estudo bíblico. Se você perdeu algum estudo bíblico aqui no Instagram, você pode ir para o meu canal no YouTube, Emanuel Stênio Oficial. Aproveite, se inscreva lá. Lá nós temos os clipes, músicas, o DVD Casa do Oleiro, e com o tempo nós vamos colocar também as pregações. O meu primeiro canal, Emanuel Stênio, ele foi hackeado e derrubado pela plataforma e, portanto, nós estamos começando do zero aqui, tá bom? E aos poucos eu irei colocar os nossos estudos bíblicos. Afinal, nós já fizemos todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento desde o livro do Gênesis, Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth e agora 1 Samuel. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Muito bem. Davi fugiu. Vimos no capítulo 20 esta amizade linda entre Davi e Jonatas. Amizade verdadeira que vai além do amor entre Jonatas e Saul, não que é maior simplesmente pelo fato de ser maior, mas porque é uma amizade que leva à justiça, à prática da justiça, à defesa da justiça. Versículo 2, capítulo 21. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou à cidade. Versículo 2. Davi chegou a Nob. Nob na encosta ocidental do monte Escopo, a leste de Jerusalém, que estava nas mãos dos cananeus. E foi até o sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora tem 5 pães à mão, dai-nos, ou o que achares. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, mas só pão consagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com as mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, e as coisas dos homens conservaram-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas de fato, hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães de oblação, os que se retiram de diante de Yahvé para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Veja, que fato é esse? Nós estamos agora entendendo a história quando Jesus, lembra quando Jesus no Novo Testamento, os seus discípulos, primeiro ele fala do dia de sábado, que o homem foi feito para o sábado, quer dizer, o sábado para o homem e não o homem para o sábado. E nessa oportunidade, os discípulos começam a colher e comer no dia de sábado. E os fariseus, eles vão lá e recriminam aquela atitude dos discípulos de Jesus. E aí Jesus disse: vós não lembrais quando Davi e seus homens tiveram fome e entraram no templo de Aquimeleque, e o sacerdote deu os pães que eram somente para a consagração, eram os pães consagrados, e porque eles estavam com fome, eles comeram. Ora, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, veja que daquela história que Jesus conta, é essa história que nós lemos agora aqui. Davi fugiu com seus homens e ele não ia voltar mais para o território, porque na realidade é o seguinte: o rei queria matá-lo, Saul queria matar Davi várias vezes, mas podia ser um surto, um momento.
Só que Davi disse, o cara quer me matar de todo jeito. E ele tinha que fugir para sempre, nunca mais ia voltar para perto do rei. Só depois que o rei Saul morresse, que ele iria voltar para assumir o trono. E aí tem toda a história do capítulo 20 com Jonatas. Depois ele foge. Quando ele foge, ele está com fome. E ele chegou a uma região de Nob, diante do sacerdote Aquimeleque. E aí ele pede pão. Né? Pede pão. Mas o sacerdote disse, olha, não tem um pão comum, mas só os pães consagrados. E eu vos darei este pão, né? Veja, os pães consagrados, o pão da oblação, eram reservados, né, aos sacerdotes. No tempo de Davi, uma derrogação dessa lei era possível, mas era necessário manter-se puro. Né? Então, falou, vocês estão puros? Vocês não tocarem mulheres, não tiverem relação sexual? Não tivemos relação sexual. Então beleza, então eu vou dar para vocês esse pão. Davi respondeu ao sacerdote, certamente as mulheres nos foram proibidas como sempre que partem em campanha, e as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas de fato hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Né? Então o sacerdote lhe deu o pão que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães da oblação, os quais se retiram diante de Yahvé para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Ora, versículo 8, naquele mesmo dia, estava ali um dos servos de Saul, retido perante Yahvé. Ele se chamava Doeg, o Edomita, e era o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aquimeleque, há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Terebinto, está ali, embrulhada no manto, atrás do efode. Se quiseres tomá-la, toma, não há outra por aqui. Davi disse, não existe outra igual, dá-me. Então veja, então Davi fugiu, correu, foi embora, né? Chegou lá, tem essa realidade dos pães consagrados que nos remetem a Jesus Cristo, ou seja, a experiência do sábado, a experiência da lei e da humanidade. E depois ele vai pedir uma arma. Versículo 11. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não era para eles que se cantavam as danças, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Davi considerou essas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Considerou, ou seja, pensou e falou, isso não é à toa que eles estão falando. Né? Ou seja, eles vão tentar me matar aqui também. Então eu vou fugir. Eu vou fugir. Não vou ficar aqui nesse lugar. Então é importante essa palavra considerar, ou seja, será que nós consideramos aquilo que acontece? É preciso ter um ouvido espiritual, porque às vezes Deus está nos mostrando, através de uma situação, que é para nós irmos para tal lugar ou não irmos para tal lugar, tomarmos tal decisão, e a gente não está atento, porque a gente não considera Deus falando através dos fatos. Então para mim fala muito sobre isso, muito concretamente. Davi considerou as palavras e ficou com medo de Aquis. Então ele se fez de insensato diante deles, divagou nas suas mãos, traçava sinais nos batentes da porta e deixava a saliva escorrer pela barba. Aquis disse aos que o serviam, bem vedes que este homem está louco. Então Davi deu o seu jeito, fingindo de louco. Por que o trouxestes da minha presença? Será que tenho falta de loucos, para que me trouxesses mais para me aborrecer com suas doidices? Vai ele entrar na minha casa? Então Davi deu uma de doido para se salvar. Esperto, inteligente, deu uma de doido. Às vezes nós precisamos dar uma de doido para nos salvar. Né? Ficar quietos para salvar a nossa pele. Não adianta bater de frente com o sistema, muitas vezes. Porque nós seremos massacrados.
Então dá uma de doido. Dá uma de doido como Davi. Davi deu uma de doido e se salvou das mãos do inimigo. Vamos entrar aqui já nos primeiros momentos do capítulo 22. Né? Eu acho que essa experiência do capítulo 21 é muito concreta. Duas coisas que a gente fica pra gente, né? Essa experiência do pão que Davi consome e essa experiência de dar uma de doido, né? Para se salvar. Agora o capítulo 22, versículo 1. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolã, as grutas do deserto de Judá. Os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram ao seu redor e o fizeram seu chefe. Ele reuniu assim cerca de 400 homens. Veja, Davi fugiu e foi para as cavernas de Odolã. As cavernas da Judéia serviam de esconderijo de refúgio para os foras da lei, né? E aí, quando as pessoas souberam disso, a sua família foi para lá. Mas também todos os que achavam em dificuldades financeiras, todos os endividados, todos os descontentes, se reuniram com Davi e formaram um grupo de cerca de 400 homens. Imagina, Davi é o chefe de um bando. Davi se dirigiu a Masfa de Moabe e disse ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe migrem para vós. Por quê? Davi sabia que Saul talvez quisesse matar também os seus pais e sua mãe, né? Os seus pais, seus irmãos, para se vingar. Davi então vai até Masfa de Moabe, fala com o rei de Moabe e diz: permite que meu pai e minha mãe migrem para vós, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Ele os conduziu ao rei de Moabe e ficaram com ele todo o tempo que Davi estava em seu refúgio. O profeta Gade, né? Porém, disse a Davi: não permaneças no refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi foi e se encaminhou para a floresta de Arete. Então, aqui no capítulo 22, nós temos o Davi que começa sua vida errante. As pessoas se unem a ele, endividados, né? Descontentes, pessoas que achavam-se em dificuldades, se unem ao grande Davi. Muitas vezes nós precisamos nos unir a líderes que nos conduzam a Deus, que conduzam a nossa vida, né? Davi era esse líder, ungido por Deus. A quem você tem seguido? A quem você tem buscado? Os santos são justamente esses exemplos a quem nós devemos seguir para chegarmos um dia à santidade de Jesus, à perfeição de Cristo, à vida eterna. A vida eterna. Então, essa é uma experiência perfeita, onde nós somos chamados a nos unir aos santos para sermos mais de Deus, né? Bem, o que é que Deus falou com você através dessa palavra? Lembre-se que ao lermos a Bíblia, nós estamos fazendo uma leitura muito rápida de 15 minutos, onde a palavra de Deus está sendo, a história está sendo contada, e nós estamos entrando nessa história para compreendermos muitas realidades. Jesus conhecia todas as histórias, tanto que usou essa história no Novo Testamento, como por exemplo eu contei a respeito dos pães, né? Quando ele vai defender o homem diante do sábado. E aí, nós precisamos entender essa história, compreender, abrir nossa cabeça e, claro, tirar uma atualização para nós. O que é que Deus falou com você? Deixe aqui nos comentários, sejamos fiéis, compartilhe para mais pessoas e até amanhã.